Assinantes Litorânea, sua TV por assinatura. E Camaçari TV. 17 horas e 8 minutos e como sempre, toda segunda e quarta e sexta, temos o coach Diego Trambaiola e hoje ele vai falar de algo especial para você. Então você pegue sua caneta, seu papel, fique ligado no programa Fica com Deus. Boa tarde, Diego Trambaiola. Boa tarde, Padre Márcio. Boa tarde, assinantes Litorânea. Pois é, Padre Márcio, hoje falamos de medo. Por quê? Porque muitos de nossos amigos assinantes, muitas pessoas dizem que não estão conseguindo tirar os medos e, sobretudo, estão obcecados para tirar os medos. Então, hoje vamos definir realmente a importância do medo na vida da gente, o que é medo e, sobretudo, fazer uma diferenciação importante entre medo e coragem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que ter coragem quer dizer não ter medo, mas nada é mais longe da verdade. Fazendo isso, depois vamos falar dos 4 principais erros que nós todos cometemos ou já temos feito na vida em relação ao medo e vou contar uma historinha para nossos amigos assinantes e nossas amigas e depois vou concluir com 2 treinamentos mentais práticos. Isso sim já vai entrar um pouquinho em alta performance, mas são 2 treinamentos muito simples que você pode começar a fazer hoje para enfrentar e definitivamente se livrar do seu medo. Então, como todos os dias eu falo com vocês, peguem caneta e papel, fiquem confortáveis e comecem a anotar. Primeiro, o medo, ele é importante na nossa vida, por quê? Porque nos deixa alerta, porque nos permite de evitar comportamentos extremamente audaciosos que vão além de nossas possibilidades. Um exemplo muito prático. Imagine, você pega um avião. O piloto não tem medo de nada, nem quando tem aquela temperatura, aquele tempo complicado para pousar, ele vai sem medo nenhum, faz o quê? O avião, bum, pode cair. Enquanto isso, todo piloto que tem aquele medo controlado, ele sabe avaliar o risco e sabe se comportar conforme a isso. Qualquer pessoa que se diz não ter nenhum medo, ou seja, medo nenhum na vida, ela é uma pessoa potencialmente perigosa. Então, a diferença entre as pessoas corajosas, que você acredita que não tenha medo nenhum, coragem, nada mais e nada menos é que saber controlar o próprio medo e ultrapassá-lo, ou seja, ter consciência de alguns limites, ter consciência que o medo te ajuda a evoluir, te ajuda a ser melhor, te ajuda a aprender, enfrentá-lo e achar a solução para se comportar e agir de forma correta. Então, é importante ser corajoso? Sim que é importante, é claro. Diego, mas eu não tenho coragem nenhuma. A coragem se treina. E no final dessa nossa conversa, eu vou te dizer como treinar a sua coragem. Então, essa é a principal diferença entre coragem e medo. O medo nos ajuda a evoluir, a coragem nos ajuda a enfrentar o medo. Porque existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não têm medo de nada. Realmente existem algumas. Aqueles que dizem, esse cara é um louco. Existem sim. A ausência total de medo é um perigo, como eu acabei de dizer. Até militares. Militares são pessoas que no imaginário coletivo são corajosos, e claro que eles são, mas acredite que na hora da ação, na hora de partir para uma missão, eles não têm o medo controlado, porque já são treinados para aquilo, mas ele tem aquele friozinho na barriga. Igual apresentadores, o Padre Márcio, apresentadores de televisão, quando entram, mesmo depois de anos de experiência, eles têm o medo controlado, que ajuda a se concentrar, a focar, a ter uma performance de alto nível. Então, existem pessoas, como eu falei, que têm total ausência de medo. Essas são perigosas. Existem outras pessoas, que acredito ser a maioria, que têm medo, sabem gerenciar. A palavra mágica é gerenciamento do medo. Sabem gerenciar o próprio medo e, a partir disso, fazer e garantir uma grande, ótima performance. E depois tem pessoas, pelo contrário, aqui também tem uma boa parte da população que tem medo
E esse medo congela essas pessoas, elas ficam paralisadas e se bloqueiam. Então, todo o potencial fica dentro delas. Importante você identificar em qual dessas 3 categorias de pessoas você se encontra. Por gentileza, Loro, você pode passar para nossos amigos um resumo do que falamos das pessoas que têm ausência de medo, que têm capacidade de gerenciar o próprio medo, e as últimas que, na verdade, ficam bloqueadas para o medo. Então, como você vê, nós acabamos de falar disso: ausência, gerenciamento e bloqueio. O que você, o que eu, o que todos nós podemos fazer? Principalmente identificar os 4 medos dos medos. Os 4 medos e os 4 comportamentos errados em relação ao medo. Veja bem, se o medo obstacula seu comportamento e seu funcionamento fisiológico, isto sim que se torna um problema. Isto se torna um problema grave, porque você não consegue levar uma vida saudável em todo sentido, a nível familiar, a nível profissional e a nível pessoal. Seu medo bloqueia suas ações, é claro e evidente que você vive na ansiedade e na insegurança. Então, comece a tomar confiança com o seu medo e, sobretudo, comece a gerenciá-lo de forma melhor. O primeiro grande erro é tentar controlar o medo. O que quero dizer com isso? Essas são 4 teorias apresentadas pelo professor, anotei aqui, só um momento, pelo professor Filippo Ongaro. Ele é médico dos astronautas, é um professor italiano extremamente válido e extremamente interessante em todas as teses e teoria que ele apresenta. O professor Filippo Ongaro diz que o primeiro grande erro é tentar controlar o medo. Por que isso? Porque fundamentalmente o medo é uma atividade irracional da gente. Muitas vezes não conseguimos realmente lidar com ele. Nós perdemos até o autocontrole. Então, quando você tenta lidar com ele, o que você faz? Você ativa aquelas autodefesas involuntárias para bloquear esse medo. Então, sua tentativa de lidar com ele, na verdade, provoca ele mais ainda. Então, tentar lidar com o medo é um dos primeiros erros que nós fazemos para eliminar o medo. O segundo erro que nós fazemos para eliminar o medo é o seguinte. Loro, passa por gentileza o segundo medo para nossos amigos assinantes. O segundo medo é falar do seu medo. Por que isso? Aparentemente isso se ajuda. Ajuda a falar, desabafar com amigos, com familiares, com pessoas de confiança, porque você sente um certo alívio. Mas quando você fala do seu medo, você fala do quê? Fala do que, de como acontece o fato e de quais são as consequências. Ou seja, o que provoca o seu medo. Mas você não vai tratar o foco, a estrutura principal do seu medo. Você não vai lá no fulcro. Então, o seu medo resulta, mas se mantém intacto. Você só passa na segunda fase, naquela da atividade que lhe dá medo e das consequências, mas não vai na causa. Sem ir na causa, você não consegue de jeito nenhum se livrar do seu medo. Então, não adianta falar dos seus medos com amigos. Pode ajudar sim, mas não é a solução certa. O terceiro erro que muitos fazem é evitar o medo. O que é isso de evitar o medo? Por exemplo, pessoas que têm, é muito comum, medo de falar em público. Eu conheço várias pessoas que eles fazem. Eles simplesmente evitam todas as circunstâncias, todas as oportunidades que poderiam abrir até a carreira deles. Por quê? Porque tem vergonha de falar em público, tem medo. Até dizer, algumas pessoas dizem, eu fico apavorado. Imagina a palavra, apavorado de falar em público. Quando você tenta de evitar o seu medo, o que você faz? Você cria o medo do medo. Então, evitar o medo não é uma das soluções corretas para se livrar do medo. Por quê? Porque você não enfrenta, não gerencia e não se livra. Simplesmente você é como fechar uma porta e deixar o medo do outro lado. O quarto problema é pedir constantemente ajuda de outras pessoas. O que acontece quando você pede ajuda de outra pessoa? Eu vou fazer um exemplo muito prático. Por exemplo, as crianças. As crianças que têm medo de dormir na escuridão, voltando
ao terceiro erro. Criança que tem medo de dormir na escuridão, o que ela faz? Para evitar o medo de dormir no escuro, deixa a luz ligada. Isso é uma solução. É uma solução, sim, para dormir, mas não é uma solução para tirar o medo da escuridão, que ele vai continuar fixo e permanente ao longo da vida. O quarto ponto, pedir ajuda aos outros. Nesse sentido, uma criança pode pedir ajuda aos pais, pode ir para o quarto dos pais e pode até dormir sem luz, ou seja, na escuridão, mas com os pais. Ele resolveu o medo da escuridão? Absolutamente não. Por quê? Coloque de novo essa criança no quartinho dele, desliga a luz e veja qual é o resultado. Essa criança, assim como qualquer adulto que pede ajuda para resolver os próprios medos, simplesmente ele resolve de forma parcial e temporária. Por quê? Porque quando se encontra sozinho a enfrentar aquele medo que lhe perturba e incomoda, cai novamente na ansiedade, e isso pode gerar um bloqueio ainda mais grave. Então, esses são os 4 erros que todos nós cometemos ou já passamos por isso. Cuide bem. Se você tem certeza, tem clareza que já fez um desses, muito bem, parabéns, porque está no caminho certo para começar a se livrar dos medos. Se você ainda não caiu num desses erros, evite cometê-los, porque você está bem um passo à frente para se livrar do medo. E agora eu quero muito contar uma história para vocês, uma história que me chamou muita atenção em relação à coragem e medo. É a história que provavelmente alguém de vocês já conhece, do leão e da raposa. Era uma vez na floresta linda, uma linda raposa que sempre se divertia a passear e correr com os amigos, e os dias passavam e ela se divertia, os dias passavam e ela ficava cada vez mais feliz. Um bruto dia ela chegou e ouviu um barulho desse tipo. Uau, isso que era? Nunca tinha visto algo de tão imenso, de tão forte, de tão poderoso. Ela fez o quê? Ela se mandou. Ela não quis saber nada. Foi paralisada e fechou os olhos e correu, como nunca tinha corrido. Passaram alguns dias, voltou a se divertir com seus amigos, suas amigas, e de novo, caminhando. Uau! E dessa vez ela parou, mas conseguiu enxergar. E ela viu o quê? Viu o leão da floresta. Ela começou a tremer, não teve coragem, fechou os olhos e fugiu, mais rápida do que a primeira vez. Tudo voltou ao normal, mas passaram alguns dias de novo. O leão lá. E ela dessa vez fez o quê? Olhou muito firmemente o leão, parou de tremer, ficou parada alguns segundos e depois ela simplesmente andou, sem correr. Ela andou, saiu fora e caiu fora do caminho do leão. Passaram outros dias e ela viu o leão de novo. Aquele grande ficou bem mais suave, bem mais delicado. Ela tomou coragem, respirou fundo e falou: bom dia, senhor leão. O que você faz aqui na floresta? O que lhe faz bem? Como é que o senhor se diverte? E começaram a conversar. Passaram outros dias, ela encontrava o leão e conversava. Encontrava o leão e conversava. Até o ponto que ela tinha vontade de encontrar o leão. E ela ia à procura do leão para conversar. Ela entendeu porque ele era o rei da floresta e ela entendeu que ele era um ótimo e bom amigo para ela. Se fazia muita companhia e assim ela realmente conseguiu viver plenamente a floresta, com a natureza e todos os animais, inclusive o leão, que moravam nela. Por que eu estou contando essa história para vocês, amigos, assinantes, amigos do Facebook? Simplesmente porque você está vendo como a raposa, ela criou o medo do leão na mente dela. Ela simplesmente não conhecia o leão. Ela viu algo de forte e poderoso e se assustou. No início paralisou. Aquela frase que já deve ter ouvido, o que já pensou, o medo do desconhecido. Se você não conhece algo, por que ter medo? Conheça primeiro. Então, isso é o que? Você está criando, igual a raposa, uma ideia que o leão é forte, mau e perigoso, sem conhecer o leão. Quantas vezes aconteceu já na sua vida de criar na sua mente alguns medos sem um fundamento real e verdadeiro? O que é isso? Você encheu, talvez desde criança, talvez não foi nem você, encheram crenças
Até frases simples podem criar crenças muito poderosas e geram crenças que desenvolveram medos e que você levou e talvez ainda hoje está levando junto com você dia após dia. Então depende muito de você analisar e se perguntar: esse medo, baseado nesta crença que eu tenho, faz sentido? Faz realmente sentido? Eu já vivi algo parecido para ter tanto medo disso? Se você começar a responder, a se questionar, vai vendo que a resposta não faz tanto sentido. Ou seja, eu tenho um pouquinho de medo, porque já ter um pouquinho de medo é bem melhor do que eu tenho muito medo. Então vá nisso, realmente pense. Essas crenças estão me limitando, essas crenças estão me tirando oportunidade, essas crenças estão condicionando minha vida profissional, pessoal e familiar. Essas crenças que geram esses medos, sou eu que criei ou eu que ganhei dos outros e fiz minhas? Fazendo isso, fazendo esse exercício, você vai já se livrar de vários medos que você tem. Esse exercício é muito simples. É simples sim. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples, porque fácil é uma coisa e simples é outra. Eu já expliquei para vocês, amigos de Facebook, nossos amigos assinantes, que tirar o medo analisando suas crenças é um dos métodos que você pode utilizar. Mas hoje, sendo que eu trabalho muito com treinamento mental, eu venho trazer para vocês 2 treinamentos específicos para você enfrentar seus medos e realmente, de forma definitiva, se livrar deles. O primeiro método, o primeiro treinamento mental é enfrentar o medo em pequenas doses. O que quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, medo de falar em público e quer desenvolver uma carreira de palestrante. É muito comum. Eu conheço vários colegas que, tempo atrás, tinham terror de subir num palco e falar com um público até de 10, 15 pessoas. E hoje falam com 200, 300 mil pessoas tranquilamente, como se estivessem falando comigo, tomando um café. O que quer dizer dividir em pequenas doses? Se você tem um medo que é desse tamanho, vamos considerar que tamanho 10, você pega 1/10 desse medo e decide de treinar, enfrenta. No caso da oratória, começa a falar na frente de 2 pessoas. Começa a falar na frente de 2 pessoas que você conhece, mais um convidado dessas pessoas. São 3 pessoas. Você já vai falar com 3 pessoas. Isso vai fazer o quê? Você vai adquirir confiança, vai ver que seu medo, você está ali, ele está encontrando uma solução, está praticamente gerenciando de forma otimal o seu medo. Depois é só continuar nessa prática, aumentando a dose, para chegar de forma natural no momento em que você vai falar com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, porque o número total da pessoa que você está falando já não faz aquela diferença. Você já sabe lidar com esse seu medo. E como o medo de falar em público, qualquer outro medo, essa técnica de dividir, esse treinamento mental, de dividir em pequenas doses o seu medo para enfrentá-lo diariamente, cuide bem disso, diariamente, tem que ser uma prática constante que você faz para aprimorar, porque se você treina um dia, depois treina, deixa passar 15 dias, e vai treinando de 15 em 15, isto não produz resultado. O segundo treinamento, aqui você vai me dizer, Diego, você é louco, mas não é assim mesmo. O segundo treinamento mental que você pode fazer é aquilo de praticar em proporções corretas a pior previsão, aquelas que os antigos romanos, os latinos falavam de premeditatio malorum, ou seja, premeditar, pensar prima. La situazione peggiore, aí falei em italiano, desculpe, a pior situação que pode acontecer no caso do seu medo. O que acontece você fazendo isso? Saiba bem, já falei aqui, nosso cérebro, ele não reconhece a diferença entre a realidade e a imaginação. Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que acontece, seu cérebro é tudo real. Ou tudo imaginação, você que decide. Mas não tem essa diferença que a nossa parte racional faz. Então, o que acontece? Na sua imaginação, você viva o seu medo
da pior hipótese. Ou seja, eu tenho medo de falar em público. Vamos utilizar sempre o mesmo exemplo. Vou lá e de repente falaram que tem 10 pessoas. Eu treinei com 10 amigos durante 20 dias. Sou craque com 10 amigos. E como surpresa eu vou encontrar o quê? 100 pessoas. Aí eu entro lá no palco e paraliso. Vou fazer o que agora? Vão dizer... Fulano, tem 100 pessoas te esperando, e você vai em pânico. Isso vai reviver várias vezes na sua mente, até fazer o quê? Essa pior situação entrar tranquilamente como um fato que você já viveu várias e várias vezes. Se isso acontecer, um dia você já está acostumado. E veja como, quando você faz coisas em que está já acostumado, você dá um rendimento melhor, sua performance é melhor. Isso pode ser feito também com os medos. Então, preste bem atenção, 2 tipos de treinamento: a pior situação possível, a previsão pior, ou seja, aquela, nossa, se isso vai acontecer, eu estou realmente com um problema sério. Pense que aquilo vai acontecer na sua mente, viva isso, as sensações, o sentimento, viva várias vezes até essa força negativa desse sentimento e dessas sensações diminuírem pouco a pouco. E a segunda é aquela de segmentar o seu treinamento, segmente o seu medo em pequenas doses e treine cada vez um pequeno pedaço desse medo até juntar o total das doses e fazer o treinamento total e gerenciar completamente o seu medo. Eu queria falar muito isso hoje com vocês, porque já pratiquei isso, conheço muita gente que pratica isso, muita gente que sabe realmente lidar com os medos, utiliza os medos como uma ferramenta de crescimento, como algo fundamental e útil para aprender, porque só inconscientes, aqueles que a gente chama de malucos, não tem medo de nada, e aqueles que não têm medo de nada, absolutamente nada, são perigosos para eles e para você. E assim como é perigoso viver uma vida de medo que nos bloqueia. Se você quer uma vida saudável, se você quer realmente ter sucesso naquilo que faz, é realizar todos os seus objetivos e viver uma vida feliz, lide de forma responsável e consciente com o seu medo.